A troca de óleo parece uma das manutenções mais simples de uma picape. Solta o bujão, deixa escorrer, coloca óleo novo e pronto. Só que é justamente nessa aparente simplicidade que começam muitos problemas. Motor com óleo acima do nível, filtro antigo mantido por economia, lubrificante escolhido apenas pelo número da viscosidade e intervalos esticados até o limite. A Saveiro pode continuar andando depois disso, mas o desgaste não avisa na hora. Ele aparece aos poucos, em consumo de óleo, ruídos, falhas de lubrificação, depósitos internos e prejuízos que uma troca bem feita ajudaria a evitar. A troca de óleo do Volkswagen Saveiro não começa embaixo do carro, ela começa antes mesmo de comprar o lubrificante. Saveiro não é um único conjunto mecânico imutável. Há anos modelo, motorizações e configurações diferentes, e a recomendação correta depende da versão exata. Copiar a indicação do vizinho, do mecânico de outra geração ou de um vídeo sobre um motor parecido pode dar errado. Às vezes, o óleo tem a mesma viscosidade escrita em letras grandes no rótulo, mas não atende à norma ou à aprovação exigida para aquele motor. É fácil entender por que isso confunde. Na prateleira, a primeira informação que chama a atenção é algo como 5W30, 5W40 ou 10W40. Essa identificação é importante porque fala do comportamento do óleo em diferentes temperaturas, mas ela não conta a história inteira. O motor também pede um conjunto de propriedades relacionadas à proteção contra desgaste, controle de depósitos, resistência à oxidação, compatibilidade com componentes internos e desempenho ao longo do intervalo de uso. É por isso que o manual do proprietário e a documentação da sua versão valem mais do que uma recomendação genérica. Antes de abrir qualquer embalagem, confirme o ano modelo, a motorização e, se houver dúvida, o código do motor ou as informações de manutenção já registradas no veículo. O manual costuma indicar a especificação do óleo, a capacidade e o intervalo de substituição. Se a Saveiro foi comprada usada e não há histórico confiável, não tente adivinhar o que foi colocado anteriormente apenas pela cor do óleo na vareta. Óleo escurecido não revela com precisão sua viscosidade, qualidade ou prazo restante. Ele apenas mostra que o lubrificante está trabalhando em um ambiente quente, sujeito a resíduos e contaminação. Também é preciso separar duas perguntas que muita gente mistura: qual óleo usar e quanto óleo colocar? A resposta para a primeira vem da especificação exigida pelo fabricante. A resposta para a segunda depende do motor, da troca ou não do filtro, do tempo de drenagem e da conferência final na vareta. Não existe uma quantidade universal para todas as Saveiro. Mesmo dentro de uma família de motores, pequenas diferenças de aplicação podem alterar a capacidade indicada. Por isso, um número encontrado solto na internet deve servir, no máximo, como referência inicial para consulta, nunca como autorização para despejar tudo de uma vez. O erro de colocar óleo a mais costuma nascer de uma ideia intuitiva. Se pouco óleo é perigoso, muito óleo protegeria ainda mais. Na prática, nível excessivo também prejudica. O virabrequim pode agitar o lubrificante em excesso, formando espuma, e óleo com espuma não se comporta como uma película estável de lubrificação. Além disso, a pressão interna e a passagem de vapores podem aumentar, favorecendo consumo, vazamentos e contaminação de componentes que não deveriam receber óleo. A marca máxima da vareta não é uma meta para ultrapassar, é um limite. Do outro lado está o nível abaixo do mínimo. Nesse caso, o sistema trabalha com menor margem de segurança, especialmente em inclinações, curvas, frenagens, uso com carga ou longos períodos em rotação mais elevada. O óleo é responsável por reduzir atrito, ajudar no controle de temperatura e carregar impurezas até o filtro. Quando falta volume, o motor não fica imediatamente sem óleo em todos os momentos, mas perde reserva.
E manutenção de motor não deve ser baseada em sorte. O tipo de uso também muda a conversa sobre intervalo. Uma Saveiro que percorre trajetos mais longos, atinge temperatura de funcionamento e roda em condições regulares, tem uma rotina diferente de outra, usada só para pequenas entregas, deslocamentos curtos e trânsito pesado. Percursos curtos e repetidos podem fazer o motor trabalhar muitas vezes, sem permanecer tempo suficiente em temperatura ideal. Poeira, carga frequente, marcha lenta prolongada, estradas ruins e uso severo em geral aceleram a degradação do óleo e aumentam a importância de respeitar a condição prevista no manual. Não é apenas quilometragem, tempo também conta. Uma Saveiro que roda pouco pode parecer candidata a adiar a manutenção indefinidamente, mas o óleo envelhece, absorve umidade e lida com contaminantes, mesmo quando o veículo não faz grandes distâncias. A data da última troca, a quilometragem registrada e o padrão de uso precisam ser avaliados juntos. Se o histórico é incerto, o caminho mais prudente é estabelecer uma referência confiável, fazer a manutenção com produto correto, registrar o serviço e acompanhar a partir dali. Com a especificação confirmada, entram os itens que normalmente definem se o serviço será limpo e seguro ou uma fonte de dor de cabeça. Além do óleo correto, é necessário um filtro compatível com a aplicação, o elemento de vedação do bujão quando aquele conjunto utiliza anel ou arruela substituível, recipiente para recolher o óleo usado e ferramentas adequadas. Improvisar com chave que não encaixa bem pode espanar o bujão. Reaproveitar uma vedação deformada pode criar um vazamento pequeno, que às vezes só aparece depois de alguns dias. E derramar óleo no chão, além da sujeira, cria risco de escorregamento e contamina o ambiente. O óleo usado nunca deve ser despejado no ralo, na terra, em bueiro ou junto com o lixo comum. Uma quantidade pequena já contamina muita água, e oficinas, pontos de coleta e estabelecimentos que trabalham com lubrificantes costumam encaminhar esse material para a destinação adequada. O filtro usado também retém resíduos e deve seguir o descarte correto. Esse cuidado não é detalhe burocrático, é parte da manutenção feita de verdade. Para trabalhar com segurança, a Saveiro precisa estar apoiada de forma estável e em superfície nivelada. Jamais confie somente em um macaco hidráulico para ficar sob o veículo. Se não houver estrutura adequada, cavaletes corretos, ferramentas e segurança para acessar o bujão e o filtro, é melhor acompanhar o serviço em uma oficina do que transformar uma troca rotineira em acidente. O motor deve estar morno, não fervendo. Óleo muito frio escoa devagar e pode deixar mais resíduo no cárter. Óleo excessivamente quente pode causar queimaduras sérias. Alguns minutos após o funcionamento costumam ajudar, mas o cuidado com temperatura vem antes de qualquer pressa. É aqui que a troca de óleo do Volkswagen Saveiro deixa de ser apenas tirar o velho e pôr o novo. Com o recipiente posicionado corretamente, o bujão é removido com atenção, para que o fluxo inicial não pegue ninguém de surpresa. O ideal é deixar o óleo drenar pelo tempo necessário, sem a ansiedade de fechar tudo assim que o jato diminui. Nos primeiros momentos ele sai rápido, depois vira um fluxo menor e, por fim, goteja. Encerrar cedo demais não destrói um motor instantaneamente, mas reduz a qualidade de uma manutenção que deveria renovar o lubrificante da forma mais completa possível. Enquanto o óleo escoa, muita gente observa a aparência do que saiu e tenta tirar um diagnóstico definitivo. É válido olhar, mas sem conclusões dramáticas. Óleo escuro, por si só, não prova falha interna. Lubrificantes modernos mantêm partículas em suspensão e escurecem durante o trabalho. O que merece atenção é encontrar brilho metálico intenso, partículas evidentes, cheiro muito forte de combustível, aspecto leitoso ou presença anormal de água. Mesmo assim,
Esses sinais precisam de avaliação técnica e contexto. A troca de óleo não substitui diagnóstico. Ela pode, porém, revelar que vale a pena investigar antes que o problema cresça. O filtro de óleo merece o mesmo respeito que o próprio lubrificante. Ele existe para reter partículas e contaminantes que circulam no sistema. Quando o filtro fica saturado ou velho além do período adequado, pode oferecer mais resistência ao fluxo ou trabalhar de forma menos eficiente. Trocar apenas o óleo e manter um filtro antigo significa deixar parte do óleo contaminado dentro do sistema e reduzir o benefício da renovação. Em condições normais, o filtro deve ser substituído conforme a recomendação de manutenção da aplicação e não tratado como um item opcional. Na remoção do filtro, é importante conferir se a junta de borracha antiga saiu junto com ele. Essa etapa parece pequena, mas é crítica. Se a vedação antiga ficar presa na base e o filtro novo for instalado por cima, pode ocorrer vazamento importante, assim que o motor entrar em funcionamento. Antes de colocar o novo filtro, a superfície de contato deve estar limpa. A borracha de vedação do filtro novo recebe uma leve película de óleo limpo, suficiente para facilitar o assentamento e evitar que ela trabalhe seca. O aperto do filtro não é uma disputa de força. Em muitos filtros do tipo rosqueável, o fabricante indica aperto manual após o contato da junta com a base, seguindo a orientação impressa no próprio componente ou a recomendação técnica correspondente. Apertar demais pode deformar a vedação, dificultar a próxima remoção e até causar problemas na rosca ou na carcaça. Apertar de menos pode gerar vazamento. A melhor prática é obedecer à instrução do filtro e ao procedimento indicado para o motor, sem usar força desnecessária. Com o cárter drenado, o bujão volta ao lugar com sua vedação em boas condições. Aqui existe outro hábito perigoso: apertar até não dar mais. O bujão precisa do torque correto, não de brutalidade. Torque excessivo pode danificar roscas do cárter, e esse tipo de reparo pode ser muito mais caro do que a própria troca. Torque insuficiente, por outro lado, pode permitir vazamento. Quando há especificação de aperto no manual de reparo ou orientação técnica confiável, ela deve ser seguida. Se a pessoa não tem ferramenta para aplicar o torque ou experiência para reconhecer o aperto adequado, esse é um bom motivo para delegar a etapa. Depois disso vem o reabastecimento, e é justamente nesse momento que a cautela evita excesso. Em vez de colocar de uma vez toda a capacidade teórica, adicione uma quantidade inicial um pouco abaixo da referência indicada para a troca com filtro. Aguarde alguns instantes para o óleo descer ao cárter e confira a vareta com o veículo nivelado. A vareta deve ser retirada, limpa, inserida novamente até o fim, e então removida para leitura. A primeira retirada muitas vezes vem borrada pelo tubo. A segunda costuma mostrar melhor o nível. O motor ainda não deve ser considerado pronto, apenas porque a vareta indicou uma marca boa antes da partida. Quando o motor funciona, o filtro novo se enche e o óleo circula pelas galerias. Isso altera o nível no cárter. Portanto, depois do abastecimento inicial, é necessário fechar a tampa de enchimento, ligar o motor por um breve período e observar se a luz de pressão do óleo se apaga normalmente. Essa luz não mede quantidade de óleo, ela indica uma condição de pressão do sistema. Se permanecer acesa, se piscar de forma anormal ou se surgir ruído mecânico forte, o motor deve ser desligado e a situação precisa ser verificada antes de continuar. Com o motor desligado, espere alguns minutos para que o óleo retorne ao cárter. Só então faça a medição definitiva na vareta, sempre em superfície plana. Se o nível estiver abaixo da faixa adequada, complete aos poucos. Pequenas adições fazem diferença, então não é hora de despejar o restante da embalagem sem medir. O objetivo é ficar dentro da faixa entre mínimo e máximo, preferencialmente em uma posição segura e estável,
sem a obsessão de encostar exatamente no máximo. O nível correto é o que está dentro da faixa indicada, não o que parece mais cheio. Esse processo explica por que a quantidade colocada pode não ser exatamente a mesma em todas as trocas, mesmo no mesmo veículo. Parte do óleo antigo pode permanecer em galerias e componentes. O tempo de drenagem varia. O filtro foi ou não substituído. A posição do carro interfere. Por isso a vareta é a confirmação real. O volume recomendado orienta o enchimento. A medição correta confirma o resultado. Depois da primeira partida e da conferência de nível, vale olhar atentamente a região do filtro e do bujão. Não basta observar por 2 segundos. Um vazamento discreto pode formar uma gota apenas após o sistema entrar em pressão e o motor aquecer. Veja se há óleo escorrendo, umidade nova ao redor da vedação ou marcas no protetor inferior, caso exista. Em seguida, após um pequeno trajeto, uma nova conferência pode trazer tranquilidade. Se o nível permanecer estável e não houver sinais de vazamento, o serviço provavelmente foi concluído como deveria. Também é sensato registrar a quilometragem, a data, a especificação do óleo usado, a marca ou o código do filtro e a previsão para a próxima manutenção, conforme o manual e o tipo de uso. Esse registro é especialmente valioso em veículo de trabalho. A Saveiro muitas vezes passa por mais de um motorista, faz entregas, carrega ferramentas ou atende uma rotina em que ninguém acompanha de perto os prazos. Sem anotação, a troca vira uma lembrança vaga. Com histórico fica mais fácil detectar consumo excessivo, intervalos curtos demais, vazamentos ou uma mudança no comportamento do motor. Alguns hábitos parecem econômicos, mas costumam sair caros. Usar o óleo que sobrou de outro carro sem confirmar a especificação. Comprar somente pela viscosidade. Ignorar o filtro. Misturar produtos diferentes sem necessidade. Completar o nível acima do máximo. Rodar por muito tempo com a luz de pressão acesa, esperando que ela apague. Fazer a medição em uma ladeira. Todos esses erros têm algo em comum. Tratam a lubrificação como se fosse tolerante a qualquer improviso. O motor não é. Isso também não significa que toda troca precise virar uma operação complicada ou cheia de produtos especiais. O essencial é bastante claro: identificar a versão correta da Saveiro, seguir a especificação do manual, usar filtro compatível, fazer a drenagem com segurança, reinstalar bujão e filtro com vedação adequada, abastecer progressivamente e confirmar o nível depois de o sistema funcionar. O restante são cuidados que reforçam esse básico. Quando alguém diz que sempre usou tal óleo e nunca deu problema, essa frase pode esconder muita coisa. Talvez o motor seja diferente, talvez a rotina de uso seja mais leve, talvez o desgaste ainda não tenha se manifestado. Ou talvez a recomendação seja realmente compatível, mas sem verificação, não há como saber. Manutenção confiável não nasce de histórias isoladas. Nasce de especificação, observação e consistência. A troca de óleo do Volkswagen Saveiro, feita corretamente, não é aquela em que sai o óleo mais preto e entra o mais dourado. É aquela em que o motor recebe um lubrificante compatível, na quantidade confirmada pela vareta, com filtro e vedação em ordem, sem vazamentos e com o próximo prazo registrado. Parece um conjunto de detalhes pequenos, e são. Mas é justamente a soma desses detalhes que separa uma rotina de cuidado de um erro silencioso, que acompanha o veículo por milhares de quilômetros.